Por favor, sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, e assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhe prometera, porque isso lhe foi imputado para a justiça. Particularmente gosto muito desse texto, sim, acho fantástico esse texto e aprendo algumas coisas com ele. Primeiro, que não é muito fácil esperar numa promessa quando parece a promessa ser absurda. E a Bíblia diz que Abraão creu mesmo levando em conta o seu corpo adormecido. Não era mais um menino, não era mais um jovem, considerando a ideia de que Sara já tinha quase 100 anos. E mesmo assim, Deus faz uma promessa para ele, e ele, olhando para o seu corpo, continuou crendo. Mas tem duas coisas nesse texto que eu queria dizer aos irmãos. Primeiro, pelo que foi também imputado pela justiça, estando plenamente convicto de que Deus, era poderoso para cumprir o que prometera. Primeira coisa, Abraão tinha algo que nós precisamos ter, a plena convicção que Deus é poderoso para cumprir o que ele promete. Louvado seja o nome dele. No coração deste homem nasceu uma fé tão incrível que ele era convicto que o Deus que tinha prometido algo para ele, no caso o filho, ainda que fosse absurda, Deus iria cumprir. Porque esse é o grande conflito que nós temos. O problema não é com Deus. O problema não é a palavra profética. O problema é como nós nos comportamos e reagimos diante daquilo que Deus diz que vai fazer. E a Bíblia diz que Abraão tinha plena convicção. E eu queria dizer a você essa noite, em nome de Jesus, que você possa ter plena convicção, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a palavra de Números, quando a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que ele disse, ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que Deus não é como os homens. Os homens, às vezes, prometem coisas e logo esquecem. Falam coisas e, de repente, não cumprem. Mas o teu Deus e o meu Deus não é assim. O que ele faz, ele cumpre. E Abraão conhecia o Senhor. E ele era pleno em convicção de que aquele que prometeu ia cumprir. Irmãos, limites tem para nós. Dificuldades para cumprir as coisas tem para nós. Impossíveis tem para nós. Deus não sabe o que é isso. No dicionário de Deus não existe essa palavra. Essa palavra é nossa. Deus não conhece o impossível. Deus não conhece limites. Deus é Deus. E o que ele fala, ele cumpre. Mas tem uma parte desse texto que eu sou apaixonado por ela. Às vezes é difícil viver ela. E lógico, claro, depois que eu falar, você vai dizer, para mim é fácil. Mas a Bíblia diz que Abraão, enquanto esperava, ele dava glória a Deus. Presta atenção. Deus fez a promessa, houve o tempo da promessa se cumprir, e até que a promessa se cumprisse, nesse tempo aqui, Abraão dava glória a Deus. Às vezes nós somos iguaizinhos. A gente recebe a promessa, no tempo da espera, a gente murmura. Isso acontece comigo? Mas sabe o que a Bíblia diz?
que quando Abraão dava glória a Deus enquanto ele esperava, diz que ele ia se fortalecendo. E eu aprendo com ele algo poderoso, que o tempo da espera é o tempo mais difícil. Porque você quer que aconteça o que Deus te prometeu. Você quer que aconteça a promessa. Todos querem. E é o tempo mais complicado. E ele ensina que no tempo da promessa, nós damos glória a Deus. E quando nós damos glória a Deus, nós vamos nos fortalecendo. E nós vamos nos fortalecendo e nós esperamos o tempo da promessa cumprir. E quando a promessa se cumpre, nós continuamos dando glória ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O que fazer no tempo da espera, então? Esse é o problema. O que fazer no tempo da espera? Porque às vezes Deus não cumpre como a gente quer. Hoje à tarde nós estávamos falando lá na Zona Leste que é legal quando, principalmente quando eu vou viajar de avião, porque eu tenho um meio receio daquele negócio, não tem nada embaixo. E uma crise que eu tenho é quando começa a colocar as malas. Eu falo, como é que vai caber tanta mala que o negócio vai ficar sem nada embaixo e tem que chegar? E aí eu sempre faço uma oração quietinha. Eu falo, Jesus, lembra das promessas? Lembra que o senhor disse que ainda não cumpriu algumas coisas? Então não deixa cair não. Não, deixa cair não, deixa cair não. Deixa cair não. Não quero ser aquele negócio de, sabe, no jornal, um sobrevivente. Não. Não deixa cair não, Jesus. Deixa eu chegar lá no destino normal, glória a Deus. Mas sabe, irmãos, a promessa tem um tempo. Se eu perguntar aqui para você, quantos tem promessa na sua vida, todos vão levantar a mão. Mas a promessa tem um tempo pior. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. É o melhor, quer dizer. É o Kairos. É o tempo eterno. Eu não sei nem porque eu estou entrando nesse mistério, não tinha nada, eu sabia? Eu fiquei aqui na frente, aqui esperando, falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu vi um texto, vamos deixar fluir aí um pouquinho, né? Tem o tempo dele. É ele que cumpre. Nós queremos as coisas para ontem e Deus quer cumprir amanhã. Mas a nossa dificuldade não é o cumprimento da promessa, porque Deus vai cumprir. A nossa maior dificuldade é como nós nos comportamos no tempo da espera. Sabe o que eu acho lindo lá em Atos dos Apóstolos? Que Jesus disse, não sai de Jerusalém. Fique até que do alto você seja revestido de poder. E sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar. E eles ficaram orando. E estavam lá na casa de Maria, orando, esperando a promessa de Deus. E sabe o que aconteceu? O dia de Pentecostes veio. Veio o fogo dos céus. Veio o poder de Deus. Porque vai vir, irmão. O que Deus te disse vai vir. Se é de Deus, vai vir. Mas a nossa dificuldade é o tempo da espera. E essa noite eu quero dizer a você, em nome de Jesus, espere dando glória a Deus. Espere louvando o nome do Senhor. Espere dizendo, graças te dou, Jesus. Ainda não chegou, mas vai chegar. Ainda não chegou, glória a Deus, um dia vai vir. Porque o Senhor disse. E sabe o que vai acontecer com você? O teu espírito vai se fortalecer. Você vai ficar fortalecido no espírito. Esses dias eu estava no meu quarto dizendo, Jesus, não sei nem o que orar, então ora em línguas. Um lado para o outro, fala em línguas, vai fortalecendo o espírito. Porque o tempo vai vir e o Senhor vai cumprir o que Ele tem prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é bonito? Você conhece a história, todos conhecem. O Isaac nasceu. O Isaac veio. Mesmo veio. Ele veio. Abraão veio, o Isaac veio. Porque Deus não brinca com você. Presta atenção. Deus não é irresponsável. Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus não brinca com você. Ele não é aquele que vai te dar um doce e depois vai tirar. Ele fala sério. Deus é responsável. Quando ele fala, ele está falando sério. Às vezes ele fala tão sério. Eu acho lindo lá em Abacuque, que ele mostra as coisas, escreve porque vai cumprir, e tem coisas que Deus não revela tudo, porque senão você não acredita. Então Deus vai revelando aos pouquinhos. Mas quando ele revela, ele vai cumprir. Porque ele é Deus. Bendito seja o nome do Rei da Glória. Então, irmão, espere, mas espere dando glória a Deus. Porque o seu espírito vai se fortalecer no Senhor. E você vai ver o cumprimento de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus, por favor, aí. Antes de começar o culto, eu estava lendo alguns trechos aqui, bem de encontro com tudo isso que ele falou.
Estava lendo o Apocalipse e fala lá em Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz, o 13, do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, é a perseverança dos santos. E aí, comecei a ler outro pedaço aqui no Salmo. Cadê? Onde que está? Ai, meu Deus, perdi. 62. Salmo 62 fala também disso. Fala, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Aí mais para frente ele fala, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperança tem tudo a ver com a nossa fé, né? Só Ele é a minha rocha, a minha salvação e o meu alto refúgio. Aí aqui ele já não fala, não serei muito abalado, ele fala, não serei jamais abalado. Então a nossa fé é algo que nos fortalece mesmo. Não nos abalamos com qualquer notícia ruim, né? A nossa fé tem que estar firmada no Senhor mesmo. Amém? Glória a Deus. Eu nem disse que não sabia o que ia falar, acho que era para me inspirar, viu? Você falou de o que a gente faz quando a gente está esperando uma bênção de Deus. Muitas vezes a gente se afoba, é isso que a gente faz. A gente pede alguma coisa para Deus e, certo, por exemplo, vou dar um exemplo logo. Eu, um tempo atrás, estava pedindo Deus, dá emprego, dá emprego, dá emprego. E não acontecia. E aí o primeiro emprego que apareceu, eu fui lá e peguei. Eu dei esse testemunho aqui uma vez. Fui lá e peguei um emprego muito bom realmente, só que me tirava da igreja. E aí eu falei, poxa vida, tá me tirando da igreja. E isso não tá certo, né? E aí eu saí daquele emprego e continuei orando. Deus me dá um emprego, me dá um emprego, me dá um emprego. E aí apareceu outro emprego e eu fui lá sem orar. Porque eu falei, já orei muito. Né? É resposta de Deus, certeza. Peguei emprego, deu errado de novo, eu saí de lá. E aí eu comecei a entender, eu tenho que esperar. E quando aparecer, eu ainda assim tenho que orar a Deus para ter certeza que aquilo é dele. E eu tenho feito isso. E eu comecei a orar a Deus e pedindo, Senhor, mostra se o Senhor está abrindo essa porta, o que está acontecendo. E durante esse tempo, aquele outro emprego, o primeiro emprego que eu saí, na verdade, me tirava da igreja, então eu entrei mais ainda na igreja. O que tinha para fazer, eu fazia. De quinta-feira eu estava aqui, de sábado, ou era de sexta, estava lá no Tiago estudando a Bíblia. Eu fui um tempo na Norte, eu fui na Leste, eu comecei aí, todo culto eu estava aqui. Eu falei, não, vou me encher do Espírito Santo, e de palavra, palavra, palavra. E aí Deus me deu um emprego no Uber. E eu falei, será que vem de Deus? E orei, 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 orei. E um dia o pastor Francisco estava aqui na quinta-feira, e eu já estava quase para entrar no Uber. E aí, olha aí, Chico. E aí ele olhou para mim e falou assim, eu tô vendo uma chave de um carro na sua mão, isso vai ser instrumento de Deus na sua vida. E eu falei, tá, já entendi. E através do Uber, eu percebi realmente que isso vem de Deus, porque ali eu posso falar de Jesus. Eu peguei uns 10, 4 leis aqui e já entreguei todos. Eu não sei porquê, mas, sei lá, eu tava com a barba maior, eu acho que isso afugentava um pouco as pessoas de falarem comigo. Mas eu trabalho de madrugada, muita gente conversa comigo durante a noite e dá essa abertura. E isso tem mostrado para mim que sim, isso vem de Deus, que eu esperei em Deus. E Deus me deu um outro projeto, na verdade, que o Benê falou que a gente não pode ficar falando muitas coisas, então não vou falar. Você que pregou, então. Mas que, assim, é uma resposta de Deus falando assim, esse trabalho aqui que eu estou te dando, que não é agora, o Uber vai ser um meio de você chegar lá, ele vai ser único e exclusivamente para a minha glória, Deus falando, para a glória de Deus. Eu vou trabalhar e eu vou obter o meu sustento e aquilo vai vir da glória de Deus. Então, o que eu tenho para falar hoje é isso, que a gente não se afobe, que a gente ore a Deus, mesmo quando aparece a resposta, que a gente acha que é a resposta, que a gente tenha certeza, porque
muitas vezes Deus tem coisas preparadas para a gente muito maiores do que a gente imagina. Paz do Senhor. Queria compartilhar umas coisinhas rapidinho, claro, no Salmo 119 sempre é bem rápido. Mas eu vou começar no 25 e vou terminar no 32. É uma acróstica de 8 em 8. A estrofe vai do 25 ao 32. É uma estrofe, é uma poesia, é um poema. 25. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Como Abraão estava ali prostrado, mas a palavra do Senhor que foi dada diretamente a ele, não tinha a Bíblia escrita, esta palavra deu vida a ele. E a vida se manifestou, apesar da idade, e ele se levantou como pai de muitas nações. Quando a circunstância da vida faz com que nós fiquemos sentindo exatamente assim, com a alma apegada ao pó, quer dizer, você se esfrega no chão e não sai dali de tão abatido que você fica. A palavra do Senhor nos dá vida. Praticamente ela nos ressuscita, morto ali, e de repente o Senhor nos ressuscita pela sua palavra. Por isso, aprenda a apreciar a palavra. Ela é poderosa em nossas vidas. Eu te expus os meus caminhos e tu me valeste. Ensina-me os teus decretos. Não tenha medo de abrir o teu coração para Deus. É claro que se você conhece um pouco sobre Deus, você vai ver, mas é bobagem eu expor a Deus o meu coração, meu pensamento, meu desejo, minha vida. Ele sabe todas as coisas, para que vou fazer isto? Mas a sua intimidade com o Senhor, seu conhecimento com o Senhor, se revela também nessa confiança que você pode ter de abrir o seu coração para Ele, como você não abre para ninguém. Nem para a esposa, nem para esposo, nem para pai, nem para filho, mas você pode abrir para Deus. Ele é inteira e totalmente confiável. Na verdade, você vai falar, ele não precisa, ele sabe, mas ele se agrada de saber e de ver que você o procura com esta inteireza, com essa transparência, sem esconder coisas de Deus. Você conta coisa para alguém, às vezes você vai até confessar um pecado para o irmão, mas você não fala tudo. Para Deus não adianta. Para Deus é o coração totalmente aberto. Amém? Quando você faz isso, o Senhor começa a dar compreensão do que Ele tem estabelecido e por que as coisas estão acontecendo tal e qual. São os decretos de Deus, Ele expõe. Aquele que é confiante em Deus, aquele que abre para Deus, Deus fala, Deus ensina. Faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Os caminhos de Deus são perfeitos, mas não são os nossos. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós precisamos ter direção dele para alinhar o nosso pensamento com o dele. Só quando o nosso pensamento se alinha com o de Deus, é que nós começamos a enxergar maravilhas nele. Você nunca vai compreender as maravilhas de Deus quando você está em conflito com Deus, quando você está em briga com Ele. Mas você peça a Ele para que Ele mostre o caminho que é dele, não o teu. E aí você vai meditar e vai declarar vai ver as maravilhas e vai declará-las. A minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Eu, quando choro, na minha idade, choro às vezes, não tanto, graças a Deus, mas eu vou me lembrando das coisas da palavra. Aquela passagem de Lamentações que Jeremias fala, lembrar das coisas que renovam a esperança em nós, porque nós já vimos a mão de Deus em nossa vida, nós temos uma história com Deus, Deus tem uma história com nossa vida. Isso nos alegra, mas é sempre segundo a palavra, não é segundo pensamentos humanos. Afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos.
aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. O Senhor promete na sua palavra que jamais aquele que confia nele será envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando me alegrares o coração. Eu gosto desse quando. Às vezes você pensa, eu vou fazer tudo direitinho, aí Deus vai me alegrar o coração. Não vai conseguir, vai ficar frustrado. Como é que o Senhor alegra o meu coração? Quando eu vejo a graça de Deus na minha vida. Quando é que o Senhor me alegra o coração? Quando eu vejo que Ele pôs em mim fé no Filho. E pela fé no Filho, Ele se torna favorável a mim. Eu me alegro. Quando eu me alegro nele, aí eu me torno capaz de andar no caminho dele. É inútil tentar andar no caminho do Senhor sem ter recebido pela graça a sua promessa de salvação no Messias, no Redentor, no amado Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? E para encerrar, eu vou pegar aqui o Salmo 67, o Salmo 119, verso 67. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Aqui tem mais um pequeno segredinho. Muitas vezes as aflições são trazidas pelo adversário, pelo inimigo nosso. Mas ainda quando isso aconteça, há um Deus soberano cuja permissão concede que isso aconteça. Mas Deus tem sempre um propósito. Quando se diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não está falando só que tudo vai virar uma maravilha, não é? Está dizendo que às vezes a aflição é o caminho de Deus, é a maneira de Deus trabalhar com a nossa alma, para que nós possamos compreender qual é o nosso erro, qual é a nossa verdadeira dificuldade. A gente pensa que a nossa dificuldade são os outros, e muitas vezes a nossa dificuldade está em nós, e nós precisamos compreender isso. Então, quando eu andava errado, não percebia, veio uma aflição, o Senhor me fez considerar, porque eu já o conheço, e quando eu reconheço isso, eu guardo a palavra e fujo do erro. E para encerrar, Filipenses 4:11, tem a ver com tudo isso, mas é um pouquinho mais. Paulo está falando sobre a sua experiência com Deus. E é uma coisa que eu estava falando com a Glaucia agora há pouco, e tem a ver com isso aqui. A parte segunda, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quais são as situações que estão envolvidas no todo? Toda. Sem exceção. E quando fala qualquer? Qualquer uma, de qualquer tipo. Mas ele usa o verbo eu aprendi. O Senhor nos ensina na dificuldade. Consideramos a dificuldade como nosso inimigo, nossa inimiga. Mas a Bíblia atesta que o Senhor nos ensina. E nós sempre avançamos. Watchman Nee dizia que a vereda do progresso, no livro A Vida Cristã Normal, a vereda do progresso passava por essas situações de crise espiritual, crise na alma. E que cada vez que nós passamos por uma dificuldade dessa na questão espiritual e na nossa alma, se nós buscamos o Senhor, todas essas coisas do Salmo 119 que eu li aqui, elas se cumprem em nós. E nós acabamos nos levantando mais fortes. E aprendendo a viver contente, viu, José? Em toda e qualquer situação, eu posso dar glória a Deus, na maior dificuldade. E, na verdade, quando vem te dar uma má notícia, e quando você vê uma coisa que parece que não estava como devia ser, dê um glória a Deus bem grande, que você cala a boca do adversário, em nome de Jesus. A paz, igreja.
Outro dia eu estava lendo essa passagem que o pastor falou, que é uma passagem que eu gosto muito, que é Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí a gente preguei um pouco lá no culto de terça-feira, lá na Extensão Sul, sobre isso, né? Isso que o pastor falou. São todas as coisas, né? Não é só aquilo que a gente gosta, lembra, Rê? São todas as coisas, não é só aquilo que a gente acha legal, né? E aí uma coisa que me chama muita atenção, que eu falei também, que a gente murmura muito. A gente está sempre murmurando, né? A gente está sempre reclamando. E aí até dei meu exemplo, né? Eu murmuro todo dia que eu pego o maior trânsito para ir para casa. Tudo bem, eu pego o maior trânsito, mas eu estou de carro, no ar-condicionado. Quanta gente não está no metrô, não está pendurado? Então, para de murmurar. Agradeça a Deus que você tem um carro para ir para casa e vai ficar murmurando, né? E aí tem uma passagem que me chama muita atenção, que está em Filipenses 2:14. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. E eu acho que tem que ser a nossa marca, tem que ser o nosso testemunho, o nosso sinal, né? Está sempre dando glória a Deus, está sempre agradecendo, ao invés de ficar murmurando por aquilo que não chegou ainda. Porque se nós temos as promessas do Senhor, elas vão chegar. E ao invés de ficar murmurando enquanto a gente espera, vamos dar glória a Deus enquanto a gente espera. Bom. Eu estava com a palavra aqui no meu coração. E quando a promessa morre, o que a gente faz? Geralmente a promessa morre, a gente já e agora? Deus é o culpado, que não sei o quê, a gente bota a culpa em todo mundo, menos a gente, né? E aí eu estava lendo um texto de Eliseu, Eliseu e a Sunamita, né? Quando ele chegou lá naquela cidade lá, essa mulher era rica, não fala que se ela é crente ou não. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas ela não pediu nada para ele. Aí ele simplesmente chegou nela e falou, vou te dar um filho. Era isso que faltava para ela. Ela não tinha... Tipo, você vai gerar um filho assim, vou te dar Deus aí, né? E achei muito interessante isso, porque Eliseu chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por esse tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Aí legal, deu um filho para ela, não pediu nada, deu um filho para ela, oh, glória a Deus. E o filho morreu. Ela falou, tipo, não te pedi nada, e aí? E como a gente faz quando a promessa morre? A gente se descabela? Sabe o que essa mulher fez? Perguntar para ela, tá tudo bem? Sabe o que ela falava no caminho? Tá tudo bem. Como é difícil a gente falar que tá tudo bem quando tá tudo muito ruim, né? Então, é bem isso aí, a gente blasfemar, a gente abrir a boca e falar, ai Deus, a culpa é não sei quem, porque isso, porque aquilo. Mas eu achei muito linda essa passagem dela, ela nenhum momento ela murmurou, nenhum momento ela falou assim, mas por que você me deu isso aí? Era uma promessa que Deus prometeu para ela, um profeta de Deus falou para ela, mas ela recorreu à pessoa certa, foi o homem de Deus que deu, então é ele que eu vou recorrer. Então no caminho ela não ficava nenhum momento, ia perguntar, e aí, vai bem? Tudo bem. Então muitas vezes quando a gente está passando por dificuldade, a gente fala para pessoas mesmo que não é nem crer naquilo que a gente crê, pessoas incrédulas que não vai nos ajudar em nada. E a gente blasfema, e a gente murmura. Não que eu acho que a gente tinha que falar, não, tá, mentir, não é mentir, é recorrer à pessoa certa. Aqui ela recorreu à pessoa certa. E o que aconteceu? Aquilo que ela perdeu, que achava que estava perdido, a promessa que achava que estava perdido, estava muito mais vivo. Deus restituiu. Então, que as promessas do Senhor venham a ser restituídas na nossa vida, mesmo aquelas que muitas vezes parecem estar mortas. Muitas vezes a gente não está vendo nada. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 12. Eu fiquei muito contente. Eu não estava no domingo, mas estava assistindo. Quando vi o Beto se membrando aqui. Fiquei muito alegre. Achei tremendo. Porque eu vi ali como um sinal de um começo, de uma caminhada nova.
de Deus. Eu creio nisso. Né? No sábado eu vim aqui, renovação, no domingo eu tive que pregar lá no ministério, mas no sábado domingo passei com uma enxaqueca tão forte, eu tomei remédio, passei na farmácia, comprei coisa. Quando eu levantei de manhã para ministrar no culto lá, parecia que eu estava bêbado. Levantei da cama encostando nas paredes. Ministrei tudo, mas quando chegou de tarde, eu estava, acho que tanto remédio que tinha tomado para dor de cabeça, que acabei, a Cristina ficou com dó de mim de me acordar para nós vir para o culto. Aí nós ligamos lá na televisão, assistimos lá mesmo. Foi benção. Mas Deus, eu fiquei muito contente com isso, quando vi o Beto aqui, né, se lembrando. Quem achou Romanos 12? Aleluia. Versículo 17 em diante, eu vou estar lendo. Versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Como o pastor disse, todos é todos, né? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, nem dai lugar à ira. Não dá lugar à ira de Deus, porque está escrito: a minha é a vingança e retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Antes, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe que comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Mas vence o mal com bem. Isso aqui já é um princípio que você foi em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 39. Você vê o próprio Jesus dizendo que era olho por olho, dente por dente, mas eu digo não. Né? Ele manda, se teu inimigo te convidar a andar uma milha, anda com ele 2. Se te pedir a capa, dá a túnica. Né? Se te ferir a face, vira outro lado. Diz: bendizer quem te maldiz, orar por quem te persegue, amai vosso inimigo. E eu estava ali meditando, e essa noite o Senhor me deu uma visão, mas não vou, por enquanto, relatar ainda não. Mas quando eu estava meditando, eu quero colocar uma questão dentro desses textos que nós já conhecemos. Eu creio que todos conhecem. Praticamente, duvido que alguém não conhece, já não viu ser lido ou ser ministrado esses textos. Mas sabe o que eu entendo aqui, amado? Se Deus está mandando eu amar meu inimigo, se Deus está mandando eu bendizer quem me maldiz, se Deus está mandando, se meu inimigo estiver com fome, eu dou o que comer, se tiver com sede, eu dou o que beber, se me pedir a capa, eu vou estar única, se pedir andar uma milha ou 2, então ele falando para o meu inimigo, ele não está falando para o meu amigo, ele não está falando nem para aqueles que me fazem o bem, ele está falando para aquele que me faz o mal. Aí eu pergunto, então o que eu faço com aqueles que me fazem o bem? Então, é gratidão pura, é ou não é? Aqueles que me bendizem, é gratidão pura. Então eu sei que, quando se trata daqueles que me fazem o bem, eu não preciso nem responder, sabemos, é gratidão, respondemos com gratidão. Mas o que eu entendo desse texto, quando ele começa a ministrar, a narrar e registrar esse texto, em todos esses assuntos que ele coloca, se pedir a capa, pedir a túnica, se pedir andar uma milha, não vinga, não bendiz quem te maldiz, orar quem persegue, quer dizer, nós não conseguimos achar argumento para fazer o mal. Nós não conseguimos respaldos bíblicos para retribuir o mal a ninguém. Ah, mas fulano fez isso comigo. Você não tem o respaldo de Deus de falar mal de quem te fala mal. Você não tem o aval de Deus. Você não tem o aval de Deus para retribuir o mal quem te fez o mal. Você quer vencer essa batalha? A tua guerra não é contra a carne nem sangue. Foi dito aqui, José, quando estava no Egito, eu estava com esses textos na mente, Romanos 8, 28, Filipenses capítulo 4, versículo 11 diante até o 20, tá? Sabe o que ele está dizendo? Em outras palavras, José estava lá, quando ele teve diante do irmão, diz: não foi vós que me enviaste não foi vocês que me enviaram ao Egito, foi Deus que me enviou adiante de vós, para a preservação da vida. Bem sei que vocês me tentaram mal, mas Deus reverteu em bem. Romanos 8, 28 diz que sabemos que todas as coisas cooperam. Quer dizer, todo mal que o diabo está arquitetando, ou usando um instrumento aí, teu vizinho, teu patrão, teu amigo, teu irmão, qualquer um, entenda,
amado, ele usa a carne como matéria-prima do seu ministério. Tá? E como a tua guerra não é contra a carne, é contra o diabo, então a carne, você dá um beijo na testa. Você está entendendo? Nós não temos. Ah, mas fulano, você não tem, eu não tenho, nós não temos argumento. Se eu for me pego em falta, falando mal de meu irmão, ou retribuindo, ou fazendo qualquer coisa contra isso aqui, eu estou dando na contramão do cristianismo, do espírito. Quando Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz que as nossas armas em Cristo são poderosas para destruir todo o sofisma, toda caduquice, tudo que se levanta contra o conhecimento e punir toda a desobediência, e levando cativo toda a mente e todo o coração em obediência ao evangelho. Sabe o que está dizendo? Eu falo, sofisma é aquilo que parece que é, mas não é. Sabe o que está dizendo? Nem tudo que parece que é, é. José entendeu isso, ele conseguiu ter uma visão espiritual tremenda. Não foi em vós que me enviaste o Egito, foi Deus que me enviou. Ele conseguiu ver Deus, ou nós não vemos, do mal. Ele não conseguiu ver Deus como o mal como trampolim de Deus. Até Judas fazia parte do roteiro da salvação. Ele já tinha sido profetizado a respeito dele. Então nessa noite eu quero lhe dizer, quer vencer, meu irmão? Quer sair dessa guerra que não vai ter fim? Se a gente retribuir mal com mal, o mal nunca se apartará da nossa casa. Se a gente retribuir injúria com injúria, nós nunca vamos acabar com a injúria. Se a gente continuar retribuindo dessa maneira, amada, a guerra nunca vai cessar. E para a guerra cessar, não havendo lenha, o fogo se apaga. Você está entendendo? E nós estamos em guerra. Eu creio que a pior guerra hoje não é só com o diabo, não. A coisa que está mais pegando é a carne. A carne está se aflorando, a soberba está se avantajando, e nós temos que entender que nós estamos vivendo uma época que nós temos que seguir esse roteiro. Não permita que ninguém retribua mal com mal. Não, meu irmão, deixa eu te dar um conselho, não entre nessa. Não entre. Bendiz quem está te maldizendo. Amado, prepara um presente para quem te tirou a tua capa. E sereis verdadeiramente filhos meus. Porque se você só ama quem te ama, que bem faz, diz lá em Mateus 5. Se você só bendiz quem te bendiz, que bem fazes. Não há recompensa, até os gentios fazem isso. Se você só retribui a quem te dá de volta em juro, que bem fazes. Mas se você orar para quem te persegue, bem dizer quem te maldiz, amado, e amar o teu inimigo, sereis verdadeiro, e você não vai ser uma fachada, vai ser verdadeiro filho. E ele está dizendo aqui esse roteiro, o que depender de vós, tendes paz, não declare guerra. É isso que ele está dizendo. Se o outro declarar, levanta a bandeira da paz. Quem está entendendo aí pode dar glória a Deus? É arapuca. E o diabo sabe disso. Mateus 5, versículo 10 e 11, aqui ele diz: quando por minha causa vos injuriar, perseguir, mentir e levantar todo o mal contra vós, alegrai-vos. Olha o que Tom diz. Dá um sorriso para o Big Brother celestial, Jesus está de olho em você. Alegra. Eu passei uma noite, e o Senhor me visitou, e eu fiz do céu uma delegacia. Fiz que nem Abacuque 2. Subiria a torre de vigília e derramaria minha queixa. Fui da queixa. E o Senhor falou assim: porventura tu não conhece minha palavra? E por que tu não anda nela? Eu falei: mas eu não tenho andado? Ele falou: não, você tem se enganado. Sério? Ele falou: é. Para de maldizer quem te maldiz. Começa a orar para quem te persegue. Prepara um presente para o teu inimigo. Tu não é profeta? Age como Eliseu. Quando o rei da Síria mandou lá o exército lá em Samaria, cercou a cidade, e foi descer, disse: pai, cega-te, cegou. Ficaram cegos, quer dizer, eles não conseguiam enxergar que Eliseu estava ali. Eu estava ali na cara deles, eles não conseguiam. Vocês estão procurando quem? Eu vou levar os homens que vocês estão procurando. Levou lá no meio da cidade. Colocou no meio da cidade, quer dizer, acabou a graça. Quando o rei viu o exército do rei da Síria na emboscada, no meio da cidade, disse: filho ei, meu pai, filho ei, vão matar todos? Eliseu disse: não, que a tua guerra seja tua, de Deus não. A guerra não é sua, é de Deus. A minha impedência, a guerra não é sua, ó rei,
é de Deus. Preparam comida, prepara pão, prepara bebida e fizeram um banquete, amado. Fizeram um banquete para o inimigo. E sabe o que aconteceu? E despediram em paz, e o povo foi, e o inimigo foi em paz. Sabe o que aconteceu? E a Bíblia diz assim no final do texto: e cessou a guerra. Se você continuar revidando na tua carne, e o fulano falando mal lá, e você fala mal aqui, ele faz lá e você faz aqui, meu irmão, é peteca, é jogar raquete. Toma lá da cá. Solta a raquete, sai deste jogo, levanta a bandeira e vença. Vença hoje, tá? Vence o mal com o bem. Amontoa a brasa viva, constrange o que estão te fazendo mal. Quando eu olhei, Deus me deu uma palavra, gratidão. Eu estava ali sentado, Deus falou assim, uma palavra que é rara, no sentido de demonstração. Se Deus me manda eu fazer tudo isso para o meu inimigo, para quem me faz o mal, quanto mais para quem me faz o bem. Na ótica humana, natural, humana, faz parte da natureza. Fulano faz 10 coisas certas, quando faz uma errada, é o suficiente para desqualificar dentro da igreja e fora da igreja. Isso parece uma maldição da carne. Fulano passa o ano inteiro nos ajudando. No mês que ele faz algo que estraga, nós jogamos no lixo 11 meses de fidelidade. Quem concorda comigo? Se Jesus fosse nos tratar assim, nós estaríamos lascados. Jesus é tão bom que ele lança no mar de esquecimento, nem lembra do que você fez. É a gente que tem dificuldade de esquecer do que os outros fez. Mas Jesus, sabe o que ele faz? Se você faz errado, ele paga com borracha do sangue, ele te ajuda, ele só traz à memória o que você faz de bom. Quando ele chega para Salomão, eu fiquei atrapalhado, eu fiquei paranoico. Falei, Jesus, que conversa é essa? Deus chega para Salomão e disse, se você for como teu pai Davi, íntegro, reto, justo, eu serei contigo. Eu falei, desde quando Davi foi íntegro, reto e justo? Ele fez censo em Israel, pegou Betsabá, engravidou Era, matou Urias. E o senhor está dizendo que ele foi íntegro, reto e justo? Eu falei, eita Jesus, demorei, irmão. Demorei. Até que um dia o senhor falou assim, sabe por quê? Aquilo que você lembra dos teus irmãos, eu já apaguei com a minha borracha. Aquilo que você joga na cara do fulano já não faz mais, parou. Até cometeu um erro. Ele cometeu um erro. E você guarda durante 10 anos. Davi cometeu um erro, eu não guardei durante um dia. Quando ele caiu com o rosto em terra, pequei, parou e abandonou, eu também não lhe cobrei nunca mais na sua existência. E nem joguei em cara e nem fiz propaganda. Sejais imitadores de Deus como filhos amados. Sabe? Paulo escreve em Filipenses 4:11, aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Tá? E depois ele vai seguir no texto, ele diz assim, nenhuma igreja se associou a mim quanto ao dar e receber, a não ser vós, filipenses, que desse além das vossas posses. Além das vossas posses. Mais do que 2 vezes. Por isso que eu vos digo, meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Ele profetiza, amado, aquilo que ele recebeu por igualdade, como recíproco. Sabe o que eu entendo? É o que aconteceu na casa de Sunamita, que foi declarado daqui. Toda vez que Eliseu passava, o Sunamita olhava e chamava. Aí não chamou o marido, vamos preparar um quarto, uma cama, mobiliar, e mobiliou. Ele ficou tão no espírito, veja que ele não andava na carne, foi no espírito. Ele ficou tão alegre, tão assim, constrangido, que ele falou para Geazi, o que podemos fazer essa mulher? Ela tem se tratado com tanta benignidade, toda bondade. Vamos fazer. Ele foi comandado no espírito. Por que foi no espírito? Porque ele foi no espírito que ele profetizou. Chamou ela, o que posso fazer por você? Sabe, nós temos que caçar 2 coisas nesse tempo. Primeiro, retribuir com bem aquele que nos faz o mal. Bendizer aqueles que nos maldiz. Orar para aqueles que perseguem. Solta a capa. Se alguém te pediu a túnica, solta a capa. Te pediu mandar uma milha? Anda a segunda agora. Seja servo de Cristo. Porque é nessa hora que você mostra que você é crente. É nessas horas que você mostra quem é que você crê. É nessa hora que você mostra que você guarda a palavra. É nessa hora que você mostra a tua fé.
E agora, por contrapartida, faça que nem Elias, que nem Eliseu, mostra gratidão para aqueles que te ajudam no caminho. Retribua com unção, com palavra. Amados, eu estava deitado, eu estava vindo aqui, quando eu conheço o Beto há tantos anos, conheço a Jamie, conheço o pessoal, tudo. Sabe, todos nós temos que fazer nossa listinha. A minha lista dos dois lados. Eu estou esperando sempre a oportunidade para me retribuir com bem a quem fez mal. Nunca estou esperando a notícia. Fulano se arrebentou bem, feio. Não. Eu oro. Guarda. Converte. Faz com ele o que o Senhor fez comigo. Dá para ele o que o Senhor deu para mim. Dá entendimento, dá sabedoria, discernimento. Eu oro. Deus é a minha testemunha. E sabe que fala a verdade. E por contrapartida, amado, eu quero poder, se eu não puder retribuir com a minha mão, eu peço que Deus retribua no Espírito, aqueles que têm me ajudado no caminho, aqueles que ajudaram lá em Irecê, aqueles que ajudaram aqui em São Paulo, Água da Rocha, todos, eu tenho minha listinha, meu irmão, eu oro, Senhor, eu não tá vendo, eu quero ajudar, eu não tenho como, mas, Senhor, abençoa, supra as necessidades deles também, entra com providência, estou lá no monte, estamos toda segunda-feira e estamos orando, Senhor, entra na providência da Água da Rocha, entra lá, fulano, e eu tenho minha listinha, cramo. Sabe por quê? Porque às vezes não temos Eliseu, só temos a unção, não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, Senhor, visita. Esse é o roteiro, não podemos mudar. Não há argumento para fazer mal na terra. Não há justificativa para a gente humilhar ou fazer qualquer coisa na contramão de que Jesus já ditou. Vence o mal com o bem. E não permita, meu irmão, não permita que ninguém, diante de você, faça o contrário disso. No momento que alguém me falar mal de alguém, não aceite. Não, irmão, chama fulano e vem falar à frente dele, porque eu não estou aqui para... Sabe, um dia os irmãos vêm falar mal, não gosto. Irmão, se você vem contar bênção aqui, conta. Vem contar louvor, conta. Mas se for falar mal dos meus irmãos, ainda que não é da mesma denominação, eu não estou aqui para ouvir essas coisas, não. Você está me mandando embora? Eu não estou mandando embora a conversa ruim. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E a vida nós tentamos para ficar ouvindo os outros falar mal dos outros. Nós temos que vigiar. O diabo tem entrado nas famílias, nos trabalhos, na igreja, nos ministérios, por causa que muitos não estão observando o roteiro. Não permita. Não permita que ninguém faça isso. Pelo contrário, que depende de vós. Se alguém declarar guerra, levanta a bandeira da paz. Não entre em guerra na carne. Em terceira, bendiz. Não amaldiçoeis, abençoeis aqueles que te amaldiçoam. Para encerrar, não há nenhum argumento bíblico. Essa noite, Deus falou comigo, meu filho, não adianta você chegar para mim e dizer, você tem direito de falar isso do teu irmão, fazer isso. Você não tem, porque eu não te dou. Eu já mandei você pagar o mal com o bem. Eu já mandei você orar porque te persegue. Eu já mandei, se tiver com fome, vai dar o que comer. Se tiver com sede, dá o que beber. Eu já mandei, está escrito, e ninguém pode revogar. Nem profeta precisa profetizar. Nenhum pastor precisa declarar, está escrito. Anda na palavra. Não autorizei ninguém a andar na contramão. Eu já mandei, bem dizer quem te maldiz. Faça isso, meu irmão. E nós vamos ser mais do que vencedores. Como José. E o Senhor vai dar-nos privilégio. Um privilégio que não é poucos que têm. O privilégio de José. De poder, numa posição que Deus nos coloca, fazer o bem para aqueles que um dia quiseram atrapalhar isso. Isso é um privilégio, irmão, é privilégio. Se privilegiado. Romanos 5, para encerrar, diz, alegar na própria tribulação, porque a tribulação produz perseverança, paciência e experiência. E o amor de Cristo é derramado. Alegra. Todas as coisas vai cooperar. Até a calúnia, a fofoca, tudo. É trampolim para crente que tem chamado de Deus. Pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Você quer? Pode continuar.
Pai, obrigado por tudo que o Senhor falou conosco essa noite. Queremos que o Senhor dirija nossas vidas, queremos que o Senhor possa conduzir nossos passos. Leva-nos em paz, Pai, livra-nos de todo o mal, em nome de Jesus. Amém.